Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneçam com todos vocês, com todos nós. Muito bom estarmos juntos para meditarmos na palavra de Deus. A vocês que nos acompanham pela rádio 87.9 FM Dracena, também pelo Facebook Ivan Fidelis e pelo canal do YouTube Família e Fé PR Ivan Fidelis, Família e Fé Pastor Ivan Fidelis. É o canal que eu peço para que você se inscreva, comente, compartilhe, ative o sino para receber as novas mensagens, porque assim o sistema compreende que a mensagem é relevante para alcançar mais pessoas com uma reflexão acerca da palavra de Deus, uma direção espiritual, buscando manter o foco em Jesus Cristo e a fé no nosso Senhor, no nosso Salvador, o qual é um privilégio que nós o conheçamos, nós o sigamos e possamos reproduzir a sua vida em nós. Pelo Espírito Santo, nós vamos conhecendo a cada dia em que precisamos ser transformados para que sejamos mais parecidos com o nosso Senhor e Salvador, o Deus que se fez carne e habitou entre nós, nos apresentando um modelo da criação. O segundo Adão nos apresentando o modelo da expectativa de Deus para cada um de nós. Então, a todos vocês, que Deus abençoe de uma maneira muito especial, que neste momento o Espírito Santo fale muito além das nossas palavras humanas e possa alcançar a você as suas necessidades, te oferecendo sabedoria, discernimento e direção espiritual. Uma pergunta que é recorrente na palavra de Deus, é recorrente para os seres humanos. Vira e mexe tem alguém perguntando: onde está Deus? Você já se fez essa pergunta? Você já parou algumas vezes para refletir a respeito da ação de Deus? Por que que Deus age de tal maneira? Ou por que que muitas vezes parece que Deus não está agindo? Parece que Deus está em silêncio, parece que Deus está quieto. Cassiano tem uma música que fala que quando Deus está em silêncio, ele está trabalhando. Jesus Cristo diz: meu Pai trabalha até agora. Deus, ele não cessa, Deus, ele não para, porque ele está sempre atento às suas necessidades, às nossas necessidades humanas. Ele está atento àquilo que nós precisamos a cada momento, a cada dia, a cada segundo, a cada decisão que nós temos que tomar, devemos buscar a Deus para que sejamos aconselhados pela Bíblia, que é a única regra de fé e prática para todo cristão, e desta maneira, segundo a Bíblia, na direção do Espírito Santo, numa interpretação correta, nós tenhamos sabedoria, discernimento e direção espiritual para tomarmos as melhores decisões. Muitas vezes nós nos sentimos sozinhos, nos sentimos abandonados, e aí vem esta pergunta: onde está Deus? Jesus na cruz fez uma pergunta semelhante, fez uma exclamação, na verdade, afirmando, né, Pai, por que me abandonaste? Ele se sentiu abandonado naquele momento de luta, de dor, em que ele teria que passar por aquela circunstância sozinho para que a sua vitória fosse plena e fosse completa. Deus, muitas vezes, nos deixa sozinhos dentro de alguma situação, mas porque ele já nos concedeu orientação, força, sabedoria para que possamos vencer aquela batalha. Então, mantenha a fé, mantenha o ânimo, mantenha a esperança, se fortaleça no Senhor, na sua palavra e na força do seu poder, porque desta maneira, em Cristo Jesus, certamente você será mais que vencedor. O Salmo 42 é um salmo que fala um pouco a respeito disso, e ele tem uma característica um pouco diferenciada, porque o Salmo 42 não é um salmo de Davi. O Salmo 42, ele é um cântico e ele é um salmo didático, ou seja, ele é um salmo que foi
escrito, cantado, para que trouxesse lições para ensinar corretamente aquilo que Deus quer revelar para nós. Então, ele é um salmo didático e ele é escrito e cantado pelos filhos de Corá. Então, as Bíblias que têm título acima, normalmente ele está assim: ao mestre de canto, salmo didático dos filhos de Corá. Quando nós observamos na Bíblia ali os filhos de Corá, nós vamos ver que eles passam por alguns processos no relacionamento com Deus. Primeiro, um processo de santificação, de proximidade, de busca de conhecimento, e depois um processo de negação, de abandono, de rebelião, e a ponto em que eles são duramente punidos por Deus pela sua rebelião, a rebelião dos filhos de Corá. Mas aqui neste momento, eles começam a questionar a presença de Deus, os cuidados de Deus, eles começam a questionar o porquê Deus não está agindo da maneira que eles gostariam. Então, o Salmo 42, a partir do versículo 1, o texto diz assim: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento, dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? O teu Deus, onde está? Observe aqui que os filhos de Corá, eles estão numa situação de angústia, numa situação de necessidade, numa situação em que as pessoas que estão em volta deles começam a questioná-los, porque eles afirmam que tem um Deus que cuida, um Deus que os alimenta, um Deus que provê aquilo que é necessário, e dentro da situação da dificuldade que eles estão passando, as pessoas começam a perguntar para ele: onde é que está o seu Deus? O seu Deus aonde está? Então ele inicia o salmo falando como suspira a corça pelas correntes das águas. A corça é um animal que normalmente ele fica em volta de riachos, ele gosta de ficar aonde é mais úmido, aonde tem água, por uma facilidade e também pela sua necessidade constante de beber água, de estar sempre hidratado. Então, a corça é um animal que quer estar aonde tem água, ele precisa estar aonde tem água. E o salmista aqui faz essa analogia. Assim como a corça precisa da água, eu preciso de Deus. Mas onde o Senhor está? Aonde está esta água? Onde está essa fonte de água viva, divina, que eu e você precisamos nos hidratar, precisamos beber? Lembra do texto onde Jesus conversa com a samaritana no poço? E ele fala: se você soubesse quem eu sou, pediria água e eu te daria a água da vida, da qual você nunca mais teria sede. É desta água que nós precisamos, é esta água que Deus está nos oferecendo. Então, o salmista aqui, ele fala: eu preciso dessa água, mas eu não estou encontrando aonde o Senhor está. Parece que eu estou com sede, continuamente sedento pela tua presença, pelo teu amor, pelos teus cuidados, e parece que eu não estou sentindo isto de maneira eficaz. Aonde o Senhor está? Então ele fala, no versículo 2, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite. Olha que situação difícil. Muitas vezes, né, na vida, nós já passamos por situações assim, em que as nossas lágrimas nos acompanham de dia e de noite, e parece que nós não vemos saída, não vemos soluções, mas pode ter certeza, chegamos até aqui, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Às vezes, na nossa humanidade,
nós perguntamos de fato, aonde está Deus? Muitas pessoas nos perguntam, aonde está o seu Deus? Meu Deus está cuidando de mim, o seu Deus está cuidando de você, Deus está cuidando de todos, porque Ele não desampara todos aqueles que necessitam dele, aqueles que o buscam em espírito e em verdade, que se permitem ser conduzidos pelo Espírito Santo e serem transformados pelo poder para serem mais parecidos com Jesus Cristo. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A verdade da palavra e o Espírito Santo guiando a todo momento, ensinando, exortando, instruindo, corrigindo. A cada momento o Espírito Santo fala conosco. Então, permita que ele fale com você também. Permita que ele te transforme. Permita que ele fale à sua mente, ao seu coração. Permita que o Espírito Santo traga a ênfase da vitória em Cristo Jesus na solução do problema que você precisa. Descanse no Senhor e deixe Ele cuidar de você a todo momento. Em contrapartida, o salmista, ele começa a trazer à memória algumas situações. Então, a pergunta final do versículo 3 é: onde está Deus? Aonde Deus está na hora que eu preciso, na hora que eu preciso de uma intervenção, na hora que eu preciso de orientação, na hora que eu preciso ver a ação de Deus na minha vida, aonde Ele está? Então, no versículo 4 em diante, ele fala assim: lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava e com a multidão do povo guiava em procissão a casa de Deus. Entre os gritos de alegria e de louvor, multidão em festa. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele que é o meu auxílio e o meu Deus. Olha que a esperança do salmista, e deve ser a esperança de todos nós. Ele fala: olha, eu tenho que lembrar do tempo que eu ouvia e também participava dos gritos de louvor, de alegria, né, no meio das festas, quando eu estava bem e tinha certeza que Deus estava comigo, estava me guiando, estava me fortalecendo, estava me concedendo as vitórias. Eu tenho que trazer esse tempo à mente nos dias de aflição, nos dias em que estão mais pesados, estão mais difíceis de serem conduzidos, naqueles dias em que nós não achamos saída, nós temos que nos lembrar que no passado Deus nos ajudou de todas as formas, interveio de todas as maneiras para que nós pudéssemos superar as adversidades, os conflitos daquele momento. E assim Deus vai continuar fazendo a cada dia, a cada momento, em cada decisão. Mas Ele mesmo fala: buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração. Buscar a Deus de todo o seu coração, com todo o seu amor, com toda a sua alma, com todas as tuas forças, como fala em Deuteronômio capítulo 6, do versículo 4 em diante, nós temos que ouvir, como Israel, que o Senhor, nosso Deus, é o único Deus, e temos que buscá-lo de toda a nossa alma, de todas as nossas forças, porque é assim que Deus nos diz que nós o encontraremos quando o buscarmos de todo o nosso coração. Uma avaliação que nós temos que fazer em nós mesmos. Ninguém pode fazer por nós. Você realmente tem buscado a Deus de todo o seu coração? Jesus, ele fala: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Muitas vezes nós focamos tanto nos problemas dessa vida que estamos buscando em primeiro lugar as outras coisas e o reino de Deus fica na periferia, fica num lugar secundário na nossa vida. Não deve ser assim. Jesus,
ele nos orienta para que busquemos em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Aquilo que eu preciso será acrescentado posteriormente. Então, busque a Deus, porque Ele está de braços abertos, de ouvidos inclinados, e os olhos estão atentos a tudo que você precisa, a esta busca com sinceridade, com verdade, com integridade que você precisa fazer, assim como o salmista coloca no versículo 1 do Salmo 42. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. O que é a expressão da alma? É todo o meu ser, é o conjunto de tudo que eu sou, dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, da minha estrutura emocional, psicológica, tudo aquilo que me constrói forma um conjunto que a Bíblia chama de alma, uma pessoa por completo, por inteiro, que tem a sua vida, a sua espiritualidade e a sua experiência humana e divina por completo na presença de Deus. Então, assim como uma corça suspira pela água, ela precisa da água, ela anseia estar num lugar onde ela pode saciar a sua sede, assim também nós devemos fazer na presença de Deus, buscando a Deus neste suspiro de necessidade, nesse suspiro de essência para o nosso viver, para o nosso bem-estar. Então, precisamos buscar a Deus assim como a corça suspira por águas. E ele coloca aqui: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Olha o reforço que ele traz nesta expressão de que Deus está vivo, Deus está atento. Tem um filme que é bastante conhecido, que faz uma apologia da fé. O título do filme, Deus Não Está Morto, e é um filme bastante interessante para quem quiser assistir, para aqueles que já assistiram, revejam novamente, porque ali se mantém os princípios, os conceitos, os valores do cristianismo e a maneira que Deus capacita e cuida de cada um de nós. Deus não está morto. Então, o versículo 2, logo no início, ele fala: minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Não é de qualquer Deus, não é de um Deus inventado por mãos humanas, não é um Deus inventado na minha mente, no meu coração, não é um Deus que foi traduzido segundo a minha imagem e a minha semelhança. Porque tem pessoas que criam Deus segundo as suas imagens e suas semelhanças, porque querem um Deus do modelo em que lhe agrada, do modelo em que faz bem para ele. Deus não é assim, né? Deus, é claro que faz bem a todos nós em todos os momentos, em todas as áreas, mas muitas vezes nós temos que interpretar esse bem que às vezes parece até que Deus está fazendo mal. Mas não se preocupe, todo o mal que o mundo intentar contra você, Deus é capaz de transformar em bênçãos. E tudo aquilo que te parece mal, se vier realmente de Deus, pode ter certeza que o infortúnio é uma bênção disfarçada. Muitas vezes em nossas vidas, aquilo que nós achamos que é um infortúnio é uma bênção disfarçada, porque a ação de Deus é permanente, está cuidando de você de um modo muito especial. Então, seja uma corça que suspire por águas que vêm do trono de Deus, do Deus vivo, que cuida de você e da sua família de um modo muito especial. Senhor, nosso Deus e Pai, te agradeço pela tua palavra que é viva e eficaz. E como ministro do Evangelho, em nome de Jesus, eu peço as tuas bênçãos sobre todos os que estão acompanhando essa mensagem, que todos nós estejamos suspirando pela tua presença, como a corça suspira por águas, e que nós possamos saciar a nossa sede no Senhor, na tua palavra, nos teus cuidados e no teu poder. Eu peço as tuas bênçãos sobre todos os que nos acompanham
e oro em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Tenham um excelente dia em nome de Jesus.